Pastor José Carlos, vem para cá. A igreja é tua, o altar é teu. Você aí da live se prepare. Dia de milagres, momento de milagres para a tua vida. Pastor José Carlos, um filho, discípulo, um grande pastor em Balneário Camboriú, vai trazer a mensagem para vocês. A igreja é tua, pastor. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, amém? Você pode sentar na presença do Senhor. Você que está nos acompanhando aí, conectado pelo YouTube, que esta palavra possa encontrar o teu coração, uma palavra revelada para abençoar tua vida, abençoar tua casa, abençoar teu ministério, abençoar tudo que você tem em nome de Jesus. Para mim é um privilégio poder estar aqui nessa igreja maravilhosa, igreja que é mãe, que me acolheu, que acolheu meu ministério, igreja Nova Geração Church. Meu pastor Sebastião de Almeida, que tem sido um mestre, tem ensinado muito, tem sido uma bênção, está aliançado a esse ministério. A minha igreja em Balneário Camboriú, um abraço, um beijo em todos. Sábado pela manhã estarei aí. Está muito frio aqui em São Paulo, mas eu sei que o fogo do Espírito Santo vai nos aquecer nessa noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu tenho por 2 anos ministrado e Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e por muitas vezes a gente se torna repetitivo, né? Falando sempre as mesmas coisas, mas como disse Smith Wigglesworth, um sermão só se torna bem pregado, bem anunciado, quando ele, no mínimo, é pregado por 50 vezes. Não sei quantas vezes eu preguei sobre isso, mas é algo que arde no meu coração. Eu quero poder compartilhar com todos vocês nessa noite, e sei que isso vai abençoar a tua vida. O título dessa mensagem é Deixando de Ser Meninos. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito maravilhoso. É o tempo do fim, tudo está cumprido, a maioria das promessas de Deus, a maioria das coisas que foi profetizado, e eu creio que o que está faltando ainda é um grande avivamento para ajustar a igreja, é um grande avivamento para nos posicionar, para que todos nós venhamos conhecer a nossa identidade, para que todos nós venhamos conhecer quem nós somos em Cristo. São 2 coisas muito importantes que eu quero falar nessa noite. Uma delas é o ensino da justiça. Nós temos que ter conhecimento do ensino da justiça. E a outra coisa é a nossa identidade. São 2 coisas muito importantes para esse tempo da igreja. Nós precisamos conhecer o ensino da justiça. Precisamos conhecer o dom da justiça. Precisamos entender aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21. Que aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Meu irmão, minha irmã, você é a justiça de Deus em Cristo. Você precisa entender isso. Diante de cada desafio, diante de cada confronto, diante de cada batalha espiritual, diante de cada situação, circunstância da vida, você deve se posicionar como a justiça de Deus em Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai mudar os seus resultados. Isso vai mudar a sua mentalidade, vai te mudar de dentro para fora. Então nós precisamos entender o ensino da justiça. Coloca para mim aqui na tela Hebreus capítulo 5, no verso 13. Hebreus capítulo 5, verso 13. Eu creio que nós estamos vivendo uma grande transição para a igreja de Jesus na face da terra. Hebreus 5:13 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é
criança. Assusta quando nós ensinamos para alguém que ainda está andando nos rudimentos, ainda alguém que está envolvido nos mantos de Moisés, nos mantos da religião. Assusta quando falamos a palavra da justiça. Assusta para essa pessoa quando falamos: olha, você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você posiciona a pessoa nessa verdade, parece que você está falando para ela uma heresia, e não é nada de uma heresia. Está escrito na palavra de Deus que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Mas infelizmente ainda boa parte, ou a maior parte da igreja, lhe falta o conhecimento desse dom. Por isso que a palavra fala que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Nós precisamos ter experiências com a palavra da justiça. Nós precisamos ter o entendimento de que nada e ninguém, e nenhuma situação, nenhuma circunstância pode nos remover deste posicionamento em Cristo. Porque Jesus foi para a cruz como um pecador, como um homem maldito. Naquela cruz ele se fez pecado por amar a mim, por amar a você. Ele trocou de lugar, houve uma substituição. A cruz era para mim, a cruz era para você. Nós é quem devíamos ter pago o preço pelos nossos pecados, ter pago o preço para nos libertarmos de toda a maldição, e mesmo assim não seríamos capazes de suportar aquilo que Cristo suportou na cruz. Mas Ele fez isso no meu lugar e no teu lugar, e isso é algo insubstituível, isso é algo que jamais vai mudar diante de Deus. Deus, quando olha você, Ele vê Jesus. Deus, quando olha você, Ele vê perfeição. Deus, quando olha você, Ele vê santidade. Deus, quando olha você, Ele vê pureza. Deus, quando olha você, Ele vê prosperidade, Ele te vê curado. Deus não te olha mais enfermo, Deus não te olha mais pobre, Deus não te olha mais preso, oprimido, vivendo uma opressão. Não, Deus olha para você e te vê perfeito, porque aquilo que Cristo fez na cruz não pode ser mudado, não pode ser alterado. É por isso que nós precisamos parar de tomar o leite, parar de ficar andando nos rudimentos da palavra, nos rudimentos do evangelho, parar e desprezar, na verdade, aquilo que é de criança, aquilo que é de imaturidade, e andarmos para aquilo que é perfeito, em nome de Jesus. Nós precisamos colocar os pés nesse caminho da perfeição, nesse caminho de maturidade, nesse caminho de conhecimento. E é impossível você conhecer a sua identidade em Cristo, conhecer o seu propósito, sem que antes você entenda que você é a justiça de Deus em Cristo. Sem que você entenda esse posicionamento de justiça que nada e ninguém pode tirar da sua vida. Não importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, não importa quais são as calúnias, perseguições, fofocas, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que está acontecendo ao seu redor, você é a justiça de Deus em Cristo, e você deve se posicionar nisso, porque esse é um caminho de vitória. Esse é um caminho de vitória, e é um caminho de conhecimento, é um caminho de crescimento. Então nós estamos sendo convidados, a igreja desta geração, ela está sendo convidada a entrar nesse caminho da justiça, a ter as experiências com o ensino da justiça, diante das adversidades, diante de uma acusação, diante de um pecado, de uma falha, que saia da sua boca o ensino da perfeição, o ensino da maturidade, dizendo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. O diabo vai vir te acusar, e você vai dizer para ele: eu sou a justiça de Deus em Cristo. A sua natureza vai vir com condenação, com tristeza, com pensamentos de derrota, com coisas que você perdeu, com coisas que ficaram no seu passado. Você deve se levantar pela manhã, colocar as suas mãos aos céus e dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor deu a vida do seu Filho Jesus, que era um homem perfeito, e Ele se tornou pecado em meu lugar, para que nele eu me tornasse a justiça de Deus. Pai, eu sou a justiça de Deus em Cristo.
deve caminhar na rua dizendo obrigado, Pai, porque assim como Jesus é, semelhante a Ele eu sou neste mundo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Obrigado, Pai, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Coloque aí para mim na tela 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos deixar as coisas de criança, nós vamos deixar as coisas de menino, nós vamos avançar para aquilo que é perfeito, para aquilo que é maturidade. Sabe por quê? Existe um reino para ser gerenciado, e Deus está procurando os filhos maduros, os ruiós, para gerenciarem valores poderosíssimos para esse tempo. Há muita coisa para Deus colocar nas nossas mãos, para colocar nas mãos da igreja. Há governos, há coisas para nós conquistarmos, como nós ouvimos a palavra aqui ministrada no domingo. Há muita terra ainda para ser conquistada, mas os maduros é quem tomarão posse disso. Porque você tem que entender que a justiça de Deus em Cristo, que é você, que sou eu, esse dom maravilhoso que recebemos, essa dádiva da justiça que recebemos, nos colocou num posicionamento em que nós não temos mais que ficar pelejando por nada. Aquele que está com seus pés firmados no dom da justiça, na dádiva da justiça, ele sabe que ele tem o direito de tomar posse. Ele sabe que onde ele pisar, onde ele caminhar, ele vai dizer: é meu, eu vou governar. Ele vai andar de cabeça erguida e vai tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, porque Jesus já venceu todas as coisas em nosso lugar. Então está na hora de eu deixar de falar como menino, de eu parar de pensar como menino, de eu parar de ter crises como uma criança. Está na hora de eu falar para Deus: Deus, eu estou pronto para gerenciar no seu reino, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. E veja o que diz 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11. Coloque na tela para mim, por favor. 1 Coríntios 13, verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando você anda pelos seus sentimentos, quando você anda pelo pensamento contrário à verdade, da dádiva da justiça, quando você fala das crises, você não está falando da palavra, falando daquilo que lhe pertence, porque todo o reino de Deus será manifesto na sua vida de acordo com aquilo que está saindo da sua boca. Então a palavra está te convidando a desistir de falar como menino, porque menino fala das suas crises, menino fala de falta, menino fala de dor, menino fala de perseguição, fala das crises da sua alma. Menino fica falando daquilo que está sofrendo. O menino fica sempre reclamando, murmurando. Então, nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo está nos chamando para abandonar as coisas de menino, e quando chegar a ser homem maduro, pegar as chaves do reino de Deus e começar a governar a terra. Então, por favor, nessa noite, em nome de Jesus, desista de pensar como menino, desista de sentir como menino, desista de falar como menino, desista de se comportar como menino, porque Deus está te chamando para governar na terra. Aleluia. O governo tem que começar já, querido. Há muita coisa para nós fazermos, há muita coisa, há muita gente para nós despertarmos, há muitos ministérios para serem despertados com essa mensagem. Abandonar as coisas que são rudimentares, as coisas que são elementares do Evangelho, as coisas que são tão básicas, e partir para as coisas maiores em Cristo, partir para a sua identidade, partir para o poder que está dentro de você, despertar esse poder que está dentro da sua vida, para mudar tudo ao seu redor, e mudar esta nação, mudar cidades, que você possa se levantar para dizer: Deus, eu quero uma cidade para governar, eu quero um país, eu quero gemer por um país,
Eu quero mudar uma história, a história de uma nação. Eu quero mudar a história, Senhor, de continentes. Deus está esperando, porque a palavra de Deus diz, no Salmo 2, verso 8, dizendo assim: pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Você precisa conhecer isso, conhecer a sua identidade, conhecer a capacidade que Deus colocou no seu espírito. Então o menino, ele não fica lidando com as suas crises emocionais. Embora ele possa ser atacado, nós realmente somos atacados por dardos inflamados malignos, de setas de depressão, coisas que vêm atingem o nosso coração, nos entristece, nos angustia, nos joga realmente num lugar de tristeza. Mas aquele que entendeu quem ele é, entendeu que ele já colocou os pés num lugar de maturidade, ele vai vencer as suas crises, ele vai sair de um lugar de depressão, ele vai sair de um lugar de tristeza, ele vai sair de um lugar de angústia, ele vai buscar os recursos celestiais e vai tomar posse e se vestir da graça de Deus, se revestir do poder de Deus e avançar para a maturidade. Aleluia. Nada pode parar um homem que entende que ele é a justiça de Deus em Cristo. Nada pode parar um homem, uma mulher, uma igreja, um ministério que entendeu que já não tem mais que ficar desenvolvendo uma consciência culpada, uma má consciência, mas que tem que desenvolver uma consciência de justiça, uma consciência dessa dádiva poderosa, uma consciência totalmente tomada pela abundante graça de Deus em Cristo Jesus. Nada vai te parar. Então entenda, fundamente toda a tua vida no dom da justiça, dizendo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando surgir dificuldades no teu trabalho, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando surgir dificuldades nas suas finanças, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando uma enfermidade se levantar para te assustar, para dizer que você é enfermo, você vai dizer: eu não sou enfermo, eu sou curado. Esse sintoma vai desaparecer, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você vai fundamentando toda a tua vida, toda ela, ministerial, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos sendo governados, porque aquele que recebeu o dom da justiça sabe governar os seus pensamentos, sabe levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, sabe que ele tem armas poderosas espirituais para anular os sofismas, os enganos, destruir as fortalezas e repreender toda a altivez contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então Deus está nos chamando para essas coisas maiores, em nome de Jesus. Então esse é o primeiro passo dessa mensagem. Por favor, receba o ensino da justiça. Pare de tomar leite. Pare de ficar vivendo por regras, por mandamentos. Pare de ficar vivendo debaixo de culpa, de uma má consciência. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse assim: Timóteo, meu filho, mantenha a fé e a boa consciência, porque muitos que abandonaram a boa consciência naufragaram na fé. Quando você não está fundamentado nessa dádiva da justiça, nesse ensino da justiça, você naufraga na fé, porque se você não tem a justiça firmada no seu espírito, no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, sempre virá uma má consciência, uma consciência culpada. E não é dessa forma que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Coloca na tela para mim Hebreus 10, 22. Veja a forma como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Aleluia. Do contrário disso, você está ofendendo aquilo que Cristo fez na cruz por você. Do contrário desta verdade de Hebreus 10 e 22, você se apresentar de outra forma diante do Senhor, você está ofendendo, está desprezando e rejeitando aquilo que Cristo fez na cruz. Veja esse verso poderoso: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia.
Irmãos, esta é a forma como nós devemos nos aproximar diante de Deus, com ousadia, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Abandone hoje toda má consciência, toda consciência de culpa, toda consciência de peso, toda consciência de pecado, tudo aquilo que te faz estar, um sentimento que te faz inadequado diante de Deus, porque quando Deus olha para você, Ele vê perfeição. Porque a obra de Cristo na cruz é uma obra perfeita. Jesus pagou mais do que você devia. Nós temos aprendido isso aqui, nós temos ministrado isso aqui. Jesus foi a oferta acrescida, acrescentada, e pagou mais do que você devia. Então você tem créditos diante de Deus, você tem bônus diante de Deus. Então abandone a má consciência, purifique o teu coração disso. Deus te aceita. Deus está te chamando, vem para mais perto. Vem conhecer a sua identidade. Vem porque você é a minha justiça. Vem porque o preço foi pago. Eu estou abrindo as portas de coisas grandes. Estou abrindo as portas de coisas maiores para a tua vida. Estou abrindo as coisas, os meus tesouros escondidos, as minhas riquezas encobertas para você. Vem porque eu quero te fazer governar. Vem porque eu quero te fazer liderar. Vem porque eu quero te fazer um homem, uma mulher cheio de poder e de autoridade, caminhando sobre a terra, estabelecendo o reino, estabelecendo verdades, conquistando, avançando, tomando posse de tudo aquilo que foi pago, de tudo aquilo que está liberado para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero partir agora, vai lá para Efésios capítulo 4, coloca na tela para mim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, aleluia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Uma vez eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci, sempre faço os meus discípulos repetirem, a minha igreja repetir, que é assim: eu estou na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Sabe o que é isso? Justiça de Deus. Deus, Ele olha para você, Ele não vê o seu passado. Seu passado foi colocado no mar do esquecimento. Ele te vê, olha, esse é meu filho, ali vai a minha justiça andando na terra. Deus tem alegria por você, por isso que Isaías escreveu: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, se alegrará. Deus está alegre com você, entenda isso, amém? Agora vamos partir para a identidade, porque sem eu conhecer o ensino da justiça, eu não consigo ter a habilitação da minha identidade. Se eu não conhecer aquilo que Cristo fez por mim, a perfeição que Cristo deu a mim, eu não consigo entender a minha identidade, quem eu sou. E veja o que diz Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vai lá para o 14, verso 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, e pela artimanha dos homens. Os homens religiosos são homens de artimanha, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15:
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Paulo inicia aqui esse capítulo falando da unidade da fé, e depois ele vem falando do santo ministério e do serviço aos santos. E ele fala que a cada um de nós foi concedida uma graça, parte de Cristo. Veja, Jesus, a primeira vez que Jesus se reparte, ele se reparte em sua carne, no seu corpo. O seu corpo é dilacerado na cruz do Calvário, por mim e por você, pagando o preço do nosso pecado, nos dando a sua justiça. E nós representamos isso todas as vezes que nós comemos o pão, partimos o pão e bebemos o cálice. Nós estamos anunciando a morte do Senhor e entendendo que Ele naquela cruz, Ele se repartiu por nós a primeira vez. Mas quando Ele conclui toda a sua obra na cruz, Ele diz, está consumado, tetelestai, Ele rende ao seu espírito. A palavra fala que Jesus vai condenado para o inferno, Ele vai até as partes mais baixas. E Ele não vai lá no espírito de santidade, não, Ele está coberto com uma capa de pecado, de maldições, de enfermidades, com todas as coisas ruins. Jesus foi para o inferno condenado, levando a minha condenação, levando a sua condenação. É por isso que nós não vamos para o inferno, aleluia, glória a Deus, porque Ele pagou o preço. Ele já foi condenado ao inferno no meu lugar, para que eu não fosse condenado ao inferno, porque o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás, para os demônios, para os principados, para as potestades. Ele pagou o preço pelos homens, e Ele foi lá ao inferno. Chegando no inferno, tem um salmo tão poderoso, eu gosto muito de ensinar isso, de falar isso. Salmo 68, Davi recebe uma canção profética, e ele fala assim, que erga-se o eterno. Salmo 68, 1, que erga-se o eterno, e saiam disparados, e sejam dispersos os seus inimigos. E naquele Salmo 68, Davi canta profeticamente, um louvor profético, falando do triunfo de Cristo dentro do inferno. E Paulo escreve em Colossenses, que ele expôs publicamente ao desprezo os principados e as potestades. Ele chegou lá como um condenado, mas ele arranca aquela roupa de condenação, ele dá uma surra em Satanás, nos principados, nas potestades, arranca as chaves da morte do inferno. E a palavra diz em 68 e 18 dos Salmos, que carruagens entram naquele lugar, e Cristo começa a ter um desfile triunfal dentro do inferno. Ele publica, ele proclama a justiça, ele proclama a redenção daqueles que estavam ali, da geração de Noé, dos justos da antiga aliança, de todos que estavam ali dentro do inferno. Ele proclama a redenção, salvação, ele prega aos espíritos em prisão, ele conclui o seu triunfo no inferno. E a palavra fala que ele levou o cativo o cativeiro, subiu ao alto, e agora ele se reparte a segunda vez. Ele se reparte no Espírito ressurreto e poderoso, dando uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. E fora as operações que estão escritas lá, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 12, no verso 27, você vai ver o lugar completo. Veja só, ora vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, as 8 operações do corpo de Cristo. Se você não está listado, não se identifica dentro dos 5 ministérios, mas dentro das 8 operações você tem um lugar. De repente você está no ministério do socorro, de repente Deus vai te usar na variedade de línguas, para operar milagres, fazer coisas tremendas, para governar, para administrar no reino. Você é alguém no corpo de Cristo. Assuma a sua identidade, porque você é a justiça de Deus em Cristo. Então isso vai te fazer avançar para a maturidade.
Não vai ser mais como um menino levado por qualquer vento de doutrina. Não, você sabe que você é a justiça de Deus. Você sabe que você tem lugar no corpo de Cristo. Você conhece o propósito da sua existência, o porquê você nasceu nessa geração, o que você carrega dentro de você. Aleluia. Pare de carregar as mágoas do passado, as tristezas, as dores, as dificuldades. Pare de carregar as marcas. Carregue poder, carregue propósito, carregue unção, carregue resposta, porque você, quando conhece a sua identidade, você já não fica procurando respostas, você se tornou a resposta. Aleluia. Deus quer que você traga respostas. Então nós já vamos avançando para as coisas maiores. E dentro dessa identidade, desse ato que Jesus se repartiu por nós, nos dando dons, nos dando ministério, nos dando serviço no corpo, na igreja, a igreja sendo despertada para esse serviço, despertada para a sua identidade, despertada dentro desse ensino da justiça. Ela vai crescendo, ela vai governando, ela vai estabelecendo, ela vai arrancando todo o mal, ela vai destruindo as portas do inferno, porque a igreja, ela marcha contra as portas do inferno, e a palavra de Deus diz que elas não prevalecerão contra a igreja. Nós temos que marchar, queridos. Talvez aquilo que você está procurando, aquilo que a resposta que alguém deseja, a resposta para uma nação, a resposta para uma empresa, a resposta para um ministério, a resposta para uma cidade, está sendo controlada por uma porta do inferno. Mas se você, a igreja marchando contra a porta do inferno, destrói a porta do inferno e libera tudo aquilo que precisa ser liberado. Aleluia. Então isso não é pouca coisa. E quando você conhece a sua identidade, 1 Coríntios capítulo 15, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, no verso 16, veja o que diz: assim, que nós daqui em diante, de hoje por diante, de hoje que você abandonou as coisas de menino, os pensamentos de menino, os sentimentos de menino, o comportamento de menino, então daqui em diante, a ninguém mais conheçamos ou consideramos segundo a carne ou segundo a sua humanidade. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então agora eu já não devo mais tratar as pessoas segundo a carne, os meus irmãos em Cristo, aqueles que compõem a igreja junto comigo, aqueles que estão no ministério comigo, os meus irmãos. Não olho mais para eles segundo a sua humanidade, segundo a sua carne, segundo as suas falhas, porque eu sei que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sei que o meu irmão é a justiça de Deus em Cristo. Eu sei que ele tem propósito, que ele tem chamado. Eu conheço também a minha identidade, então já não vou considerá-lo, já não vou tratá-lo segundo as coisas da carne, não vou olhar mais as falhas dele, as tristezas dele, o comportamento equivocado dele. Não, eu vou animá-lo, eu vou incentivá-lo. Não, meu irmão, não fica nesse lugar. Nós somos a justiça de Deus em Cristo e nós temos propósito na terra. Não vou mais andar debaixo de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, acusando ninguém, porque não trato mais e não considero mais as pessoas segundo a carne delas. Não, agora eu olho para 2 Coríntios 5,17 e eu vejo que algo novo aconteceu. Eu olho para o meu irmão e entendo, ele é uma nova criação. Ele é uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Isso no grego, nova criação ou nova criatura, é a palavra kainos, mais que humano. Aleluia. Você é mais que humano. Algo poderoso em você. Aquilo que Cristo fez na cruz, a obra redentora de Cristo na cruz, é maior, é mais sublime, é mais poderosa do que a obra da criação. Você é um kainos.
você deve entender que agora foi feita uma nova criação. Você agora foi regenerado, como Pedro disse em 1 Pedro 1:23, que nós somos regenerados pela divina semente da palavra de Deus. Nós somos recriados, regenerados. Nós somos feitos uma nova criação. Nós somos feitos kainós, mais que humanos, pela divina semente da palavra de Deus. E quando você olha para um kainós e começa a compreender o que um kainós pode fazer, qual é o poder que o kainós carrega, são coisas extraordinárias. Os homens, os heróis da antiga aliança andaram em poderes extraordinários. Você olha para Elias, perseguido por exércitos dentro de várias nações, e a palavra de Deus diz que ele, como um kainós, uma manifestação, porque ali era uma sombra daquilo que nós podemos ser hoje. Elias viveu na sombra, nós vivemos na realidade, amém? Vou repetir, Elias viveu na sombra dos bens vindouros. Nós hoje vivemos na realidade. Elias lá, vivendo na antiga aliança, se manifestou como um kainós, e o exército ia persegui-lo, e de repente ele era arrebatado de uma cidade para outra cidade. Entende isso? Ele era teletransportado para outro lugar. Ali está Elias, vamos persegui-lo. E quando chegava naquele lugar, ele já não estava mais ali. Você lê 1 Reis capítulo 18, quando ele fala para um mordomo do rei: olha, eu quero ter um encontro com Acabe. Ele fala assim: por favor, Elias, não me coloca nessa situação, porque por muitas vezes o exército foi te procurar. Nós ouvimos notícias que você estava em tal cidade, em tal nação, e nós cercávamos aquele lugar, cercávamos aquela cidade, e de repente você sumia nos ares e aparecia em outro lugar. Por favor, não me coloque numa situação difícil. Aquele mordomo teve medo de marcar o encontro com Acabe e Elias, e ele disse: não, fique tranquilo, dessa vez nós vamos ter um encontro profético lá no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo ele honrou Deus, destruiu os profetas de Baal, o fogo caiu, o avivamento aconteceu naquela cidade, naquele país, e todos disseram: só o Senhor é Deus. Você vai olhar para outros, você vai olhar para Eliseu, os milagres, os poderes, o poder que Eliseu andou vivendo na sombra, e nós hoje estamos na realidade, e Deus quer restaurar esse poder. Deus quer que você conheça a sua identidade como um kainós, como uma pessoa que é mais do que humano. Deus pode sim te encher de poder, Deus pode sim te fazer até levitar enquanto você prega a palavra, enquanto você ora. Aleluia. Essas coisas foram tiradas da igreja pela religião, uma mensagem que deturpou a identidade da igreja. A igreja primitiva andou nesse poder. Você vai ver Filipe batizando o eunuco, e quando ele termina de batizar o eunuco, ele está perto de Jerusalém, e de repente ele é arrebatado pelo Espírito e aparece numa cidade chamada Azoto. Atos capítulo 8 está escrito isso. Um kainós, a manifestação do Filho. Coloca para mim Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos 8. Glória a Deus. Verso 18. Romanos capítulo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Chegou esse tempo da glória ser revelada em nós. Há muito para se fazer, estamos no tempo do fim. E essa igreja dos filhos kainós, dos filhos maduros, que são os ruiós, dessa identidade de kainós mais que humanos, ela precisa ser revelada. Essa glória precisa ser revelada. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Pedro andando pelas ruas, traziam para eles os enfermos, os paraplégicos, traziam as macas, e as pessoas queriam pelo menos colocar os enfermos na sombra de Pedro, para que pudessem ser curados. Essa glória revelada precisa se manifestar. E Deus está despertando a igreja,
Porque agora nós estamos pregando esse evangelho que é uma água pura, o evangelho da graça que limpa o corpo de Cristo, o evangelho puro, o evangelho genuíno. Não é qualquer evangelho, não, é o evangelho verdadeiro, o evangelho revelado. Para quê? Porque quando esse evangelho é pregado, essa má consciência vai embora, a justiça se estabelece, nós começamos a conhecer a nossa identidade, nós começamos a conhecer o que é ser um kainós, esse poder que está dentro de nós, para manifestações incríveis do poder de Deus. Eu ouso dizer que o avivamento que nós vamos viver nessa última geração, nem a igreja primitiva experimentou. Nós estamos perto disso. E tudo começa com esse evangelho puro, genuíno, removendo a culpa, removendo a má consciência, firmando-nos na identidade de justiça, no dom da justiça, nadando abraçadas e mergulhados na abundante graça de Deus, conhecendo que essa nova criação é um kainós, é mais do que um ser humano comum, é mais do que humano, conhecendo que agora nós também estamos sendo chamados para nossa identidade de filhos ruiós, de filhos maduros, para reinar, para governar no reino. Então as manifestações de poder voltarão a acontecer na igreja, as manifestações gloriosas que os heróis da antiga aliança viveram, que Jesus viveu enquanto estava na terra, que Jesus transferiu para os apóstolos, que os apóstolos transferiram para a igreja primitiva, e agora Deus está fazendo essa mensagem que estava esquecida, esse evangelho que não estava sendo pregado, que agora está sendo pregado através de igrejas como as nossas. Nova Geração Church, Ministério Aprisco em Balneário Camboriú, a Escola Raia, ministrando um evangelho puro. Para quê? Para que você seja firmado no dom da justiça e para que você conheça a sua identidade. Conheça a sua identidade. Conheça o poder que você carrega. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Talvez você está ouvindo essa palavra, você está numa cidade em que as pessoas não conhecem o evangelho da graça, não conhecem esse poder. Deus só precisa de você, Deus não precisa de muitos, Deus precisa daqueles que creem, daqueles que decidiram andar no ensino da maturidade, no ensino da justiça, e daqueles que decidiram manifestar a sua identidade. Jesus se repartiu a segunda vez no Espírito ressurreto e poderoso, e deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, aqueles que operam no socorro, aqueles que governam, aqueles que operam milagres, aqueles que falam línguas. Eu costumo dizer que o primeiro degrau para a maturidade, o primeiro degrau para você receber o conhecimento de quem você é em Cristo, está nas línguas. Quando você decide colocar os seus pés no primeiro degrau da operação do corpo de Cristo, que são as línguas. Tudo começou com línguas. A igreja foi inaugurada com as línguas. Quando você fala assim: eu vou orar no Espírito Santo, vou passar horas orando no Espírito Santo, você está sendo posicionado num caminho de vitória, num caminho para a manifestação da sua identidade, num caminho para o conhecimento do evangelho revelado, da graça de Deus e do conhecimento do dom da justiça. Então hoje eu te incentivo em nome de Jesus a passar horas orando no Espírito Santo, a decidir, a esvaziar sua mente, esvaziar de tudo e começar a falar. Rei Shalai Uriklemas Daru Kilimi Farkinu Ramanda Hasike Mandoriklemai Rou Remikili Shandarai Uriker Samudrikies, e começar a mergulhar em línguas, a mergulhar nas profundezas desse dom. E à medida que você vai se entregando ao Espírito Santo, ele vai revelando a sua identidade, vai revelando os dons espirituais, vai revelando os dons ministeriais, vai revelando o conhecimento da palavra, conhecimento da verdade,
o conhecimento da graça, o conhecimento do poder, o conhecimento de que você é um kainós, o conhecimento de que você é um ruiós, o desejo de abandonar as coisas de menino, os pensamentos de menino, os sentimentos de menino e o comportamento de menino, em nome de Jesus, deixando de ser meninos, amém, deixando de ser meninos. Fique de pé no seu lugar, quero orar por você. Você que está me acompanhando nessa live, coloque a mão no seu coração, onde está, na sua casa. Você vai orar comigo em línguas aí na sua casa. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, pela fé, abra sua boca e comece a falar em línguas. Provoque um ambiente denso da glória de Deus. Em nome de Jesus, comecem a falar em línguas agora. Em nome de Jesus, sejam batizados no Espírito Santo e comecem a falar em línguas. Ou você que está enfermo na sua casa, receba a cura agora. Eu estou determinando, seja curado agora, seja liberto agora. Você que precisa de uma resposta financeira, receba agora. Você que está enfermo no leito da sua casa, levante-se agora e seja curado. Você é curado, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura. Mergulhe nessas línguas, ore comigo em línguas agora. Abre a boca e comece a falar em línguas. Senhor, obrigado por essas verdades. Obrigado, Senhor, por esse conhecimento revelado da sua palavra. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Senhor, pelo dom da justiça. Obrigado pela nossa identidade. Obrigado por essa nova criação em Cristo. Nós, pela divina semente, nós fomos gerados nova criação. Cai em nós. Troca as vestes de criança, coloque em vestes de homens e de mulheres maduros, envolvidos com os mantos da graça, envolvidos nos mantos proféticos para esse tempo, nas grandes manifestações desse tempo de poder, de milagres extraordinários, para atrair as multidões para ti, Senhor. Oh Senhor, nós profetizamos e declaramos, meu Pai, esse poder, a tua igreja avivada, Senhor, os olhos do coração sendo abertos, o entendimento sendo iluminado, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, sendo derramado, Senhor, sobre o teu povo. Em nome de Jesus, nós declaramos a libertação da igreja brasileira, nós declaramos a libertação dos ministérios, nós declaramos que pastores serão avivados por essa palavra da graça, por esse dom da justiça, pelo conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse tempo venha, que esse avivamento se manifeste, que nós venhamos a fluir no nosso chamado, fluir na nossa identidade, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem os complexos de inferioridade, abandonando de uma vez por todas os rudimentos e caminhando para a maturidade do ensino, tendo experiências com o ensino da justiça, em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, mergulhe nessas verdades, para a glória de Deus Pai, amém. Aplaude o Senhor, glória a Deus, Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai na fé, pastor Sebastião, te agradeço pela oportunidade, glória a Deus. Eu sei que vocês terão um encontro sábado aqui, maravilhoso, encontro de jovens, venham com alegria. Você que mora aqui perto em São Paulo, na região da Moca, venha conhecer a igreja Nova Geração Church, venha fazer parte desse ministério tão poderoso, tão maravilhoso, que Deus levantou aqui em São Paulo, que está fazendo diferença em muitos ministérios nesta cidade e no Brasil, amém. Essa palavra foi lá para Balneário Camboriú, e lá estamos com o desafio e gerando uma igreja nesse conhecimento, no conhecimento da verdade, no conhecimento da graça de Deus.
Aplaude o Senhor, que Deus te abençoe.